parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero compartilhar um texto com os irmãos, não um texto da nossa ministração dessa noite, mas um texto que domingo nós vamos ter a oportunidade de ministrar à noite. Eu gostaria que você já estivesse familiarizado com esse texto da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, podemos assim dizer, no livro do Antigo Testamento, antepenúltimo livro. Então, assim, Malaquias, Zacarias, Ageu. Ageu, capítulo de número 1. Primeiro capítulo de Ageu. É uma palavra de exortação que Deus traz por intermédio do profeta. Eu quero ler com vocês alguns versículos. Ageu, capítulo de número 2. Vamos fazer uma leitura então alternada. Eu estarei lendo o primeiro versículo, a igreja o segundo, e nós estaremos fazendo isso até o versículo de número 11. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, versículo 2: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Semeareis muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestis, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe um saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Versículo 8: Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, este veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra retém os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Amém, irmãos? No domingo nós vamos falar um pouco, estudar esse texto com os irmãos, sobre a importância, né? Domingo passado nós falamos sobre uma igreja que triunfa, e nós vimos alguns passos sobre o texto de Atos, capítulo 9, versículo 31, onde a igreja para prosperar, a igreja para triunfar, ela primeiro precisa estar cercada de paz por todos os lados. Ela precisa também andar no temor do Senhor, na consumação do Espírito. Ela precisa ser uma igreja também multiplicadora, e ela precisa estar edificada em Jesus Cristo. A ordem escolhida qual seria? Paz,
edificação sobre Jesus, multiplicação, consolação, temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Mas também nós vimos 8 marcas de qualidade sobre uma igreja que ela está crescendo como uma igreja que ela quer crescer. E nós vimos que uma das marcas de qualidade é liderança capacitada, ou liderança capacitadora. Não é líder capacitado, não é um líder que ele vai fazer sozinho, mas é uma igreja que esteja completamente uníssona juntos para que possamos então cumprir a palavra do Senhor. E no domingo nós vamos ser desafiados a fazermos investimentos para a casa do Senhor. Esse texto eu acho bem forte, bem interessante, porque estamos chegando no final do ano, e nós não medimos esforços para nós conseguirmos edificar coisas no nosso lar, coisas na nossa casa. Então, alguns, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor, provavelmente já começou a pintura, provavelmente fez aquela questão, pastor, eu queria trocar um móvel e Deus foi bondoso, eu troquei o móvel. Alguns vão fazer uma excelente ceia de Natal, isso é salutar, isso é bom. Louvado é o nome do Senhor pela fidelidade dele para com a vida de cada um de nós, dando-nos condições amplas e suficientes de nós podermos comprar, de nós podermos construir, para que o nome dele seja glorificado. E o que Ageu ele chama a atenção é que Israel muitas vezes, ou nós muitas vezes, estamos agindo como Israel. Nós estamos pensando nas nossas casas, nós estamos pensando no nosso bem-estar, e eu quero repetir mais uma vez, isso é louvável, isso é salutar. E a casa do Senhor? O que nós temos dedicado, o que nós temos abraçado como desafio? E domingo vocês vão entender porque nós seremos levados a viver desafios. Eu acredito que o ano de 2025 é um ano onde eu quero colocar no meu coração um desejo de pastorear a igreja e agora começar a guiar a igreja do Senhor Jesus. Fazer aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu acredito que em 17 anos como pastor na Igreja Batista Memorial de Altamira, eu fui covarde. Então 2025 é um tempo onde nós vamos viver desafios. Igreja, ela vive sob desafio. Ela vive na perspectiva até porque o Deus da igreja é um Deus todo poderoso. Então algumas mudanças que são mudanças estruturais, não eclesiásticas, mudanças estruturais, há necessidade de ser realizada numa comunidade de fé para que ela tenha uma identidade nesse tempo como igreja. Então, mais ou menos assim, irmã Sandra, antes dela se tornar viúva, no primeiro casamento dela, ela comprou um móvel, um guarda-roupa, não comprou? A senhora ainda tem ele, irmã? Por quê? Ficou velho, fora de moda, Quantos anos mais ou menos? 40 anos. Eita! Alguém aqui ainda tem um móvel de casado? Eu tenho, Marcelo? A gente estava em casa. Mas aí, você não faz coisas diferentes na sua casa? Questão de mobília, questão de estrutura, a mesma coisa é nós na casa do Senhor. Então, domingo, nós vamos pregar a palavra, você vai entender melhor isso para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé, vamos abrir os nossos cenários, vamos cantar um hino do nosso cantor. Hino de número 422 do nosso cantor cristão. 422 do nosso cantor cristão. O hino conhecido de todos é o hino da União Masculina Missionária, Trabalho cristão. Vamos declarar, vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Meu irmão, eu sei que de repente você não veio preparado, mas se você veio com uma oferta, se você veio com o teu dízimo,
eu quero convidar você a sair do seu lugar. Eu gostaria que você entendesse que quarta-feira também nós temos a oportunidade de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Então nós vamos viver isso, mudanças estruturais, está vendo? Oferta na casa do Senhor. 4 regiões e 9 Vinícius. Vamos preparar? No capítulo de número 18, versículo de número 13. Êxodo 18, 13 diz assim: no dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sopro de Moisés, tudo que ele tinha, tudo que ele fazia ao povo, disse: que é isto que faz ao povo? Porque se assenta só, e todo o povo está em pé diante de vós, desde a manhã até o pôr do sol. Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhe declare o estatuto de Deus e as suas leis. Jetro, sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida,
desfalecerá tanto tu como este povo que está contigo. Por isso é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer ou suportar. Ouve, pois, a minha palavra, eu te aconselharei, e Deus seja contigo, represando o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho que deve andar e a obra que deve fazer. Procura entre o povo homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborreça a avareza ou amor do dinheiro. Põe sobre eles por chefe de 1000, de 100, chefe de 50 e chefe de 10, para que julgue este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Amém? Querido, você pode se assentar. Queridos, vamos ainda pensar um pouco sobre a igreja que triunfa. E a igreja que triunfa, para que ela possa estar cercada de paz por todos os lados, para cumprir o desígnio e a vontade do Senhor. Nós aprendemos que uma das marcas, uma das qualidades que uma boa igreja cristã ela precisa ter líderes que sejam o quê? Capacitados. A formação de líderes, a formação de homens, a formação de pessoas. Quando eu digo homem, eu estou falando no gênero masculino e também o quê? Feminino. Não temos neutro não, tá bom? Masculino e feminino. Pessoas que entendam o papel da liderança, que entendam o papel do trabalho e da obra do Senhor. Jetro aqui ele foi um grande instrumento divino na vida de quem? Na vida de Moisés. Deus revela a Moisés, mostra a ele o seu desígnio, mostra a ele a sua vontade, e nós acreditamos que no ímpeto de viver a vontade de Deus, ele acabou vivendo um aspecto que é extremamente prejudicial na vida de um líder, quando ele não tem a visão de formar liderado. E qual é esse grande papel e qual é esse grande problema? É absorver somente ele toda o quê? Responsabilidade. Moisés estava ali vivendo esse parâmetro, vivendo esse desígnio, porque ele sabia que Deus havia dito a ele que ele tinha a responsabilidade de conduzir aquele povo a uma terra que era designada como terra o quê? Prometida. E aonde que Moisés falha? E falha justamente em incorporar essa responsabilidade sobre a sua vida, achando que ele teria a capacidade ou a capacitação de conseguir o quê? Fazer. Vamos ver o que Atos dos Apóstolos vai ensinar? Abra a Bíblia de vocês em Atos, capítulo de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. A instituição dos diáconos, de líderes dentro da igreja do Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de quê? Discípulos. Houve um celeuma, houve uma murmuração dos judeus de língua grega contra os judeus de língua o quê? Hebreia, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas. Então os judeus helenistas achavam que as viúvas judias helenistas estavam sendo o quê? Esquecidas, desfavorecidas, sendo esquecidas da distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram:
não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou toda a comunidade e elegeram 7 homens. Quando nós vamos ao texto de Êxodo, nós vimos justamente isso. Quando você, como líder, tenta encarar a responsabilidade de levar um povo a uma terra prometida sem a formação de líderes, o cargo começa a se tornar o quê? Pesado. Começa a se tornar pesado. E aí o que muitas vezes acontece? Desmotivação. Aí muitas vezes o que acontece? Tristeza. Aí muitas vezes o que acontece? Dificuldades. Quando eu leio a palavra de Deus, olha só o que Números vai ensinar. Vamos lá em Números. Livro de Números, capítulo de número 11. Números, capítulo 11, pensei que era perfeito. Capítulo 11, versículo de número 16. Presta bem atenção. A igreja que quer triunfar, ela precisa entender que o líder, junto com os liderados, eles vão conseguir executar uma boa Uma boa obra. Houve contenda entre os judeus de língua grega com as judias de língua hebreia. Houve dificuldade porque Moisés estava encarando somente a responsabilidade de conduzir o povo. E Jetro vira e diz assim: Moisés, não faz assim não. Essa responsabilidade vai enfadar você, como também o próprio povo. Aí olha o que diz aqui a palavra de Deus em Números 11, versículo 16. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciões e superintendentes do povo, e os trará perante a tenda da congregação, e assistam ali contigo. Então descerei, e ali falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não leve tu sozinho. Quando uma igreja ela quer triunfar, ela vai precisar entender um segundo aspecto muito interessante. O líder, ele não pode levar somente ele toda a responsabilidade. Ele precisa ter adjuntos, ele precisa ter um staff, ele precisa ter um ministério, ele precisa ter líderes que vão estar junto a ele. Mas existe uma coisa interessante: esses líderes, tanto no livro de Atos, como lá em Êxodo 18, como em Números capítulo de número 11, eles precisam ser líderes cheios de quê? Do Espírito Santo. E por que isso? Por que esses líderes que estarão auxiliando precisam ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo? Pastor Márcio, para que a igreja triunfe, não somente isso. Eles precisam ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, porque olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Todo mundo conhece? Versículo 42. E perseveravam em
quê? Na doutrina dos apóstolos. E na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia o quê? Temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, mas diz que tinha tudo o quê? Em comum. É interessante, irmãos, que quando nós falamos de uma igreja que quer triunfar, a primeira coisa que nós precisamos entender é o conselho de Jetro dado a quem? A Moisés. Moisés, Deus falou que tu tem a responsabilidade de levar, mas cuidado, que você incorporando essa responsabilidade, você vai se enfadar e vai acabar enfadando quem? O povo. Então o que você tem que fazer? Você tem que ver homens que são homens capazes, que eles tenham capacidade. Mesmo sendo capazes, eles vão receber o quê? Capacitação. No livro de Atos, como no capítulo de número 2, no capítulo de número 6, deixa claro que esses homens, essas pessoas, elas precisam ter um caráter que faz com que sejam cheios de quê? Do Espírito Santo. Por quê? Porque para que uma igreja triunfe com líderes capacitados, precisa-se ser uma torre de Babel? Não. Qual é o grande problema da torre de Babel? Eles queriam chegar ao céu, não é isso? Aí Deus falou assim, rapaz, eles estão tão arquilosos, que eles estão projetando coisas que daqui a pouco vai ser até complicado. Então é melhor confundir eles. Você vê literalmente que eles estavam construindo uma torre. Quando se está fazendo uma construção, tem que todo mundo falar a mesma o quê? Língua. Tem que se falar a mesma língua. Tanto é que Jetro fala a Moisés, Moisés, faz esses homens capitão de 1000, capitão de 100, capitão de 50. Mas há aqui uma questão que sejam homens que tenham algumas características. E o interessante é que eles não aceitam suborno. Não podem ser homens avarentos, amantes do quê? Do dinheiro. Lá em Atos, o que os apóstolos escolhem? 7. Que sejam homens de boa reputação. Sejam homens cheios do Espírito Santo. Porque aí a igreja, a obra do Senhor vai o quê? Avançar. Na formação de uma liderança, irmãos. O reino, ele não pode ser o quê? Dividido. Certa ocasião, a Bíblia conta, relata para nós, que Jesus expeliu um demônio. Ele expeliu um demônio. Viraram, e nem falaram direto para ele, mas cogitaram na mente que ele expulsava demônio por Baal-Zebul, príncipe das moscas. Jesus, sabendo a intenção do coração e o pensamento, ele disse assim: um reino dividido, ele não pode ter. Se eu expulso demônio por demônio, logo eu estou dividindo o reino dele. Então o reino, se ele estiver dividido, ele não pode subsistir. Então, se nós queremos que a igreja triunfe, a primeira coisa que você precisa entender é essa visão da igreja de Atos dos Apóstolos. O versículo 49 diz: todos os que creram estavam o quê? Juntos, estavam em comunhão, e eles tinham o mesmo proceder de quê? De mente. O que dificulta muitas vezes o avanço de uma comunidade de fé é quando 1, 2 ou 3, 4 ou 5, 6, 100 ou 200, eles não conseguem ter disposição mental, não conseguem entender que dentro dessa comunidade todos precisam ter o mesmo quê? Pensamento. Vamos entender isso?
Abra a Bíblia de vocês em João capítulo 6. Melhor, irmão, antes do 6, diz João 2. João capítulo de número 2. As bodas de Caná da Galileia, presta atenção nisso. João capítulo 2. Fui por 12. Olha que texto que João vai dizer. 3 dias depois, houve um casamento em Caná, da onde? Da Galileia. Achava-se ali a mãe de Jesus, Maria. Jesus também foi convidado, com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazem tudo o que ele vos o quer. Certo. Vamos analisar. Vamos, a grosso modo. Meu filho, senhora mãe, acabou o vinho. O que tem contigo? Qual o problema? É meu? Não é bem isso que o texto diz, mas eu quero que você entenda uma coisa. O problema é meu? Como é que a mãe ia sair? Chateada. Fui lá, falei com ele não obedeceu não. Olha a disposição de mente de Maria. Vocês estão entendendo? Fazer tudo conforme ele quer. Fazer tudo conforme ele mandar. Então, uma igreja, quando ela quer crescer, ela precisa entender que há necessidade de uma voz que não quer. Comanda a gente. Tem que ter uma voz que comanda. Todas as coisas difíceis, quem vai resolver é Moisés ou os seus líderes? Moisés. Todas as coisas difíceis, quem vai resolver? Os diáconos ou os apóstolos? Os apóstolos. Tem que ter voz de comando, gente. Para ter voz de comando, você vai ter que aprender uma coisa, querido, na formação de liderança. É submissão à voz o quê? Pastoral. Isso no nosso meio batista é difícil, gente. É complicado pra caramba. Aprender a ouvir a voz pastoral. Maria chegou e falou o quê? Fazem tudo conforme ele o quê? Disseram. E aí existe uma responsabilidade sobre o líder, o co-líder, junto aos seus líderes, que é uma coisa muito interessante. Quando você fala sobre isso, não é uma imposição. Não é oposição, não. De maneira nenhuma. O que diz Hebreus capítulo 13, versículo 8? Hebreus capítulo 13, versículo 8. Algum irmão pode ler, por favor? Hebreus capítulo 3, versículo 8. Perdão, 13. 7, versículo 7, perdão, 13, 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitaram, atentando para a sua maneira de viver. Aí o versículo diz o quê? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram que a palavra de Deus. Nesse capítulo, tu ainda encontra o autor de Hebreus dizendo: obedeceis vossos guias, porque velam por vossas o quê? Almas, como aqueles que hão de dar o quê? Conta. Na formação, irmãos, da igreja triunfante, há necessidade, dentro desse aspecto que nós estamos trabalhando, de andarmos numa só disposição mental,
Mas para darmos uma só disposição mental, se faz necessário que nós estejamos entendendo que há uma voz de comando. E por que há necessidade disso? Eu estava vendo um corte muito antigo sobre Paul Yang-Shu. E viraram para ele, né? Ele foi pastor de uma das maiores igrejas do mundo. É uma Assembleia de Deus na Coreia do Sul, igreja de Yodo. E perguntaram o seguinte a eles: o que era mais difícil para você na vida ministerial? Ele falou: não fazer nada. Pessoal, como é que é? Não fazer nada. Mas isso era uma pena, porque eu buscava a Deus em oração, Deus falava comigo, eu falava aos líderes e eles o quê? Executavam. Vocês estão entendendo? Para mim, como pastor, cabe botar meu joelho no chão, buscar ao Senhor, para que o Senhor possa falar e para que eu possa direcionar a igreja naquilo que Deus quer que seja o quê? Feito. Seja feito. Porque é assim que a Bíblia mostra. É assim que a Bíblia nos orienta. Quando você vê a disposição de mente, eu ia falar com vocês, a Paola está avançando, tem que lembrar do ônibus do nosso irmão Vinícius. Mas quando você olha lá João capítulo 6, a multiplicação dos pães e dos peixes, eles ouviram ou não a voz de comando de Jesus? Ouviram, gente. Jesus virou e falou assim, Filipe chega a Jesus e diz: ó, tem um menino que ele tem o alforje dele, bagre, salgado, típico, é normal andar com peixe salgado e pedaço de pão sem revelação, pão ágil, não é isso? Ó, tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus dá a voz e fala assim: sentai e um grupo de 12. Não, mas Senhor, mas só tem 5 pães e 2 peixes. Como é que o Senhor quer que sente no meio de 12? Vocês estão entendendo? Uma igreja, para que ela avance e ela triunfe, ela vai capacitar líderes. Mas esses líderes, eles precisam ser pessoas ensináveis, gente. Ensináveis. Quando eu vou a algum lugar, me assento para ouvir, ali eu entendo que aquela pessoa que está dando curso, aquele professor que está lecionando, ele sabe mais do que quem? Que eu, gente. Eu vou querer argumentar com ele, ele vai virar para mim e falar assim: mas, aluno, você está aqui aprendendo. Eu já sou doutor nisso. Não, mas não é bem assim. Eu fico quieto, gente, para ouvir. A dificuldade nossa como igreja às vezes está nisso, irmãos. A submissão a uma voz que é a autoridade espiritual constituída por quem? Por Deus, sem uma visão. Estamos numa live e deixa bem claro: não se oprime ninguém, de maneira nenhuma. Mas imagine só, um exército sem uma voz de comando. O meu filho é cabo, mas ele é voz de comando sobre aqueles soldados, não é isso? Só que os sargentos são voz de comando sobre a vida dele. Só que os suboficiais são voz de comando na vida dos sargentos, do cabo e dos soldados. É assim que funciona, gente. Vocês querem entender a Bíblia de vocês em Atos 15? Atos dos Apóstolos 15. Primeiro concílio, chamado Concílio de Jerusalém. Atos 15. Eu vou picotar a leitura, presta atenção para que você não fique confundido. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se
se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo havido por parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Vamos lá, versículo 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam, só um momento, versículo 22, eu li o outro, é o 22. Então pareceu bem aos apóstolos e ao presbítero com toda o quê? Igreja. Sabe qual é a nossa dificuldade como igreja batista, para você entender? Eu estou inserido no sistema, que o sistema diz quem é soberano. É quem? Não, nosso sistema batista. Quem é soberano? A igreja. Aí o que acontece? Ninguém quer orar, ninguém quer buscar, ninguém quer pagar o preço. O pastor ora, ele vai jejuar, ele vai plantar bananeira, brincadeira. Ele vai buscar para em Deus o que se deve ser o quê? Feito. Aí ele traz para a sessão. Aí o irmão levanta e diz assim, está na hora? Sim, está na hora. Eu acho que isso não é prioridade. Você viu o que o texto diz? Pareceu bem a quem? Aos apóstolos, aos presbíteros, com toda o quê? Toda igreja. Vocês querem mesmo triunfar como igreja? Vocês estão dispostos a pagar um preço para isso? Não é se tornar o dono da igreja, o bambambam, mas é entender o seguinte, que nós precisamos trabalhar com uma disposição só de mente, orando e falando, irmãos, vamos fazer assim, porque nós temos convicção que Deus vai o quê? Abençoar. É assim que funciona, gente. Não sai igual, né? Senão não vai mudar nenhum. Não vai mudar nenhum. Vai sempre ter essa situação assim, irmão, vamos comprar isso aqui? Não, pastor, porque nós não temos o quê? Poxa, gente, peraí, sem disposição de mente, nós mandamos uma zeladora embora, né? Tinha esse dinheiro? Sim ou não? Pagou ela, gente? O problema da igreja é dinheiro? Que não, gente. O problema da igreja é um dom. Sabe qual é? Alguém sabe? Fé. Porque fé é dom, não é isso, Deus? Vai acabar tudo, mas a fé e o amor vão o quê? Permanecer. É fé. O que foi? É comprar o quê? É comprar isso? Vamos comprar sim. É fazer o quê? É ter que pintar a igreja para o aniversário? Vamos pintar sim. Porque quando houve a contenda, eles foram aqueles que eram a autoridade da igreja. A autoridade vai buscar o Senhor vai responder. Porque tem uma coisa, irmãos, muito notória, muito clara. Quando nós oramos, Deus o quê? Ah, só o pastor não, como uma igreja é o quê? Ora. Uma igreja ora. Uma igreja, ela busca o Senhor. Então pareceu bem a liderança da igreja, junto com os supervisores e com toda o quê? Toda a comunidade eclesiástica. Então, se nós queremos ser uma igreja que triunfa, a gente precisa viver o que a Bíblia nos o quê? Ensina. Alguém que sabe jogar xadrez? Às vezes, para você vencer da checkmate, você tem que mexer em quê? Em pedras. A mesma coisa é a igreja.
Às vezes ele vai precisar mexer em pedras. Ou dama, para você ir lá e como é que se diz quando fica duas pedrinhas? Quando vira dama, você tem que mexer o quê? As peças. Isso é fundamental, gente. Porque se você não mexe em pedras, como diz as mais antigas, do castigo deixa a boca o quê? Tá. Tem que mexer, gente. Por isso que nós estamos falando sobre uma igreja que quer o quê? Crescer. Uma igreja que quer avançar. Uma igreja que quer romper. Uma igreja que está dizendo assim, pastor, Deus é conosco. E nós podemos, então vamos em nome do Senhor Jesus. É desse jeito. Mas para isso, irmãos, eu preciso entender que sozinho eu não posso fazer o quê? Nada. Eu vou precisar de pessoas com disposição mental, mas cheias de quê? Do Espírito Santo, mas que tenham também um espírito quê? Ensinável. Será que está disposto? Não, irmão, nós vamos fazer desse jeito, porque acreditamos que desse jeito vai o quê? Ensinar. Eu estou aqui há 17 anos, eu louvo a vida para cada um de vocês aqui. Mas existe uma coisa interessante, eu estou aqui há 17 anos, onde tinha líderes, e eles eram insubmissos, e sabe o que eles faziam? Eles deixavam eu vir para me ferrar, só isso. Uma vez um virou para mim e falou assim, pastor Márcio, eu falei o quê? Eu não sei como é que o senhor aguenta isso. Eu falei, não aguento porque Deus falou que eu tenho que aguentar. O senhor está vendo? Fica tranquilo, descansa o coração. Mas chegou um tempo de começar a mexer no quê? As peças. Vai mudar. Vai ser diferente. Está entendendo? É assim que funciona. Porque senão, nós não vamos conseguir o quê? Amém ou não, amém? Amém. Aí o povo agora vai começar o quê? Agora, como diz a Jericó, vai começar o quê? Temos que fazer com que nós cumpramos a missão que o Senhor Jesus quer que essa igreja o quê? Eu quero te dizer uma coisa abençoada do Senhor. Eu preciso contar com você. Amém? Amém. Eu preciso contar com você. Irmão, ele já está aí na atividade, botou hidrômetro, né, irmão? Já fez o reboco ali, as pedras estavam soltando lá, já mexeu, louvado o nome do Senhor. Junto com o irmão Antônio Feliberto, já idoso. Então eu preciso contar com você. Amém? Vamos colocar em pé? Não fica assustado não, meu pai. Fica tranquilo, descansa o coração. Mas nós precisamos cumprir a visão, que é a visão do Senhor como igreja. Vamos orar? Senhor Deus Pai, em nome do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos, Pai amado, entregar a vida da Igreja Batista Memorial Rocha Negra nas Tuas santas mãos. Fala aos nossos corações, que possamos orar, possamos buscar juntos como igreja a Tua vontade e o Teu querer, para que Teu nome seja glorificado e exaltado. Te pedimos pelos diáconos, te pedimos pela finança, pela diretoria estatutária, pela presidência da igreja, que nós venhamos, Senhor, juntos caminhar para glorificar e exaltar o Teu bom e poderoso nome. Que não haja opressão, que não haja autoritarismo, mas que o amor fraternal venha fazer com que a Tua vontade e o Teu querer seja cumprido no nome do Teu Filho Jesus. Leva-nos agora para o nosso lar e sob a Tua graça e proteção, livra-nos do mal e abençoa, pois nós te oramos, crendo agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém.
Você que nos acompanhou pela live, Deus abençoe a sua vida. No nome do Senhor Jesus, você pode se assentar e orando silenciosamente. Estamos encerrando a nossa